Vamos lá, Zuzu Crazy. Ah, Glu-Glu. Calma. A gente tá pra TV, agora é mais sério. Aqui eu vou chamar ele. Ele é parceiro, escritor e comentarista de peso. O terror da caiotagem. Constantino, seja muito bem-vindo ao Pânico. Pois é, as coisas estão saindo... Calma aí. O Consta é muito nosso amigo. O Consta, a turma aqui, ela tá muito animada. Sim. A gente... falta de chefe. Eu acho que colocaram alguma coisa no orégano matinal de vocês. Não, de fato, assim... Eu nunca vi o Sami assim, tão empolgadinho. O que aconteceu com o Emílio? Exame de proctologista? Exatamente. Ele tá fazendo um exame muito longo. Ele precisava fazer uma vez. Recuperação na toba. E eu soube que ele pede segunda e terceira opinião. A turma se empolga, Consta. Você tá bem, cara? Como é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, Zucca, mas sempre um prazer falar com vocês, cara. Boa, eu gosto muito da sua visão, da sua perspectiva, e eu acompanho você no teu próprio canal, que acho que é o canal do Consta que você tem no YouTube, correto ou não? Criaram um canal lá do Rodrigo Constantino Cortes. Ah, é fake? Tá bombando, mas não é meu não, tá bombando. Alguém tá ganhando dinheiro por mim, mas tudo bem. Então, mas são os cortes Tramontina, são interessantes. Mano, muito bom, cara. Nessa de cortes a gente também tá pegando as repercussões dos canais que fazem entrevistas em podcast. Eu vi você falando do Flow e agora recente o Bolsonaro, não sei se você viu, a gente entrevistou o Perrone aqui e abordou vários assuntos. Você assistiu essa entrevista primeiro? Eu assisti a do Rica Perrone na íntegra. O Rica já me entrevistou 2 vezes, acho ele um cara bem bacana e a pegada da entrevista dele é no mesmo tipo do Flow, né? Que é uma coisa muito informal, é um bate-papo de botequim. E eu acho que isso consegue extrair a essência ali de candidatos, né? O presidente Bolsonaro é alguém genuíno, isso é inegável. Um cara que recebe ligação depois de quase 3 horas de entrevista da mulher, levando bronca que está atrasado para o compromisso, é um cara como a gente. Isso é gente como a gente. E o Rica ainda brincou comigo, que eu liguei para ele depois, ele falou, cara, vão achar que foi forjado para ele fugir das perguntas difíceis e tudo. Porra, o telefone ligou, tocou. A mulher estava pé da vida que o cara estava atrasado, embromando lá, batendo papo na entrevista. Então, é um cara que tá indo bem nesse tipo de entrevista, na minha opinião, porque ele mostra o lado tiozão do churrasco dele e que desmonta, de certa forma, as narrativas, né, do cara raivoso, do fascistão, não sei o quê. Ele é um tiozão do churrasco com muitas piadas de cunho sexual. Sim, imagina. Algumas meio off, mas outras um tanto engraçadas. E eu acho que isso tem conseguido, sim, atingir um público que não necessariamente é o público que já vota nele. Então, nesse sentido, pelo tamanho, né, pela magnitude da audiência, pela reação que a gente vê, inclusive o próprio Rica fez lá uma enquete, mais de 700 mil votos, 92% Bolsonaro. Ele tem conseguido se comunicar com um outro público, que às vezes não acompanha política no dia a dia, né, e que está conseguindo ver um outro Bolsonaro, não aquele pintado de maneira um tanto distorcida por lentes muito ideológicas, né, pela imprensa. Então, nesse sentido, está sendo um sucesso de campanha, na minha opinião. Agora, por que Lula não vai nesse tipo de programa? A gente sabe também a resposta. Quase todos os outros candidatos, para não fazer injustiça aqui e mencionar apenas o Lula, quase todos, eles não são genuínos como o Bolsonaro. Eles são calculistas, eles são produtos de marketing, eles precisam vender algo que eles não representam de fato. O Ciro Gomes está indo para a igreja fazer coisa solene, carregar lá objetos sagrados do cristianismo. Pelo amor de Deus, né? Esse pessoal aparece nesse tipo de coisa de 4 em 4 anos. Muda o tom, fala diferente, esconde as verdadeiras promessas de campanha e projetos, né? Agendas. Então, de novo, eu acho que o Bolsonaro está com uma grande vantagem com esse tipo de pegada, que é o bate-papo de botequim. Acho que isso tem ajudado muito a campanha dele. E você acha que ele pegou gosto por isso daí? Porque a gente sabe que o Bolsonaro é um fenômeno que veio da internet, a rede social ajudou muito ele. Você acha que ele tá pensando assim, pô, olha só, esse tocante aqui, esse o Flow, o Rica, todo mundo aí, vai me ajudar como me ajudou em 2018, pô. Você acha que essa linha aí tá certo? Morgado, eu acho que sim, ele tem esse papo reto, né? Esse papo direto, aquela saidinha já é um pouco isso, e eu imagino o desespero que isso deve ser para a turma do centro que está apoiando ele, né? Que é uma turma de velha política, política tradicional, marqueteiro, tudo. Esses caras devem ficar desesperados, porque eles preparam o script e o presidente sai do script o tempo todo. Ele não quer saber desse script. Exato. Né? E isso me remete muito, é uma nova era.
né? Que nem no nosso meio jornalístico, vamos dizer assim. Tem essa turma muito calculista que faz uma pose, né? Escreve, não sei o quê, e que na prática está defendendo o indefensável, que é o ex-presidente Lula. Sim. E tem uma nova leva aí que ataca até mesmo a mídia, os pares, que é o pecado sagrado, o pecado mortal para a patota, para o clubinho, né? O clubinho tem uma omertá, tipo máfia, que diz assim, você pode falar mal de qualquer coisa, menos do jornalismo. Aí vem um cara como eu que fala assim, é tudo canhota, é tudo canhoteiro safado, né? Só tem militante tucano-petista fingindo que é jornalista imparcial nesse troço. Sim. Na velha imprensa toda, né? Então a gente quebra essa espiral de silêncio, fura essas bolhas e eles ficam desesperados. Aí uma vez eu tô lá querendo ajuda nas minhas redes sociais e tudo, até contratei um pessoal para ajudar na comunicação. Aí veio a primeira coisa assim, ó, tá chegando o Natal, posta um negócio assim, meio família. Eu falei, ih, cancelei. Demiti na mesma hora. Eu falei, pô, óbvio que eu já ia postar na mensagem de Natal uma foto da família, é o que eu faço há anos. Papai Noel. Mas não venha com um papinho de tem que fazer isso para atrair tal público, que comigo não dá certo, cara. Então, de novo, eu acho que é uma divisão muito clara entre aqueles que gostam do espaço para ser genuíno e daqueles que são muito calibrados e calculistas. Agora, não quer dizer que o genuíno não vai de vez em quando falar mais do que deveria. Já aconteceu comigo e acontece com todo mundo que fala demais e fala de maneira muito informal. Então, por isso que eu digo, é o terror dos marqueteiros do PL, não tenho dúvida. E na entrevista ele abordou também que ele vai dar na Globo na próxima segunda-feira. Exatamente. Foi engraçado o jeito dele. O cara como ele foi me entrevistar lá, tá ok? Como é que você acha que vai ser essa entrevista na Globo? Porque a gente tem, e vale lembrar, né, foi o Jornal Nacional com o William Bonner, o Bolsonaro foi bem nessa entrevista. Foi aquela bem, sabatina da Globo News também, lá com a Miriam Leitão, ele foi bem. O que você acha que vem dessa entrevista? Eu acho que o presidente vai conseguir ali dar uma certa humilhada, para dizer assim, né, nos apresentadores, se eles vierem com muito veneninho, muita sede ao pote nas narrativas. Porque, de novo, aí tem uma vantagem também do cara ser genuíno, né? É que ele tá falando a verdade. Ele não tem nada a esconder. Então, assim, óbvio que dá para tentar puxar as coisas ruins ou que não estão tão bem assim do governo ou do presidente ou da postura pessoal do próprio Bolsonaro. Mas se vierem com as narrativas que normalmente usam, né, no jornal da própria empresa e tudo, ele vai se sair muito fácil. Porque o cara vai começar, não, a economia tá... Vem cá, vocês não eram da turma da economia ficar para depois e agora estão fingindo que não tem pandemia, por quê? E por que não olham para a Argentina? Então as respostas são muito fáceis, muito rápidas, para quem sabe que do outro lado só tem narrativa fajuta. O outro lado é de um grau de cinismo ímpar que é muito fácil desmontar. Por isso que eles só têm os rótulos, que vocês brincaram aí já comigo, vai ser o Rodrigo dos rótulos. Porque é isso. Né? Você vai começar a vir com discursinho boboca que engana a trouxa, aí eu vou rebater. Aliás, o PIB é 7ª revisão para cima agora, a prévia saiu acima das expectativas, a inflação está abaixo, a Petrobras está reduzindo o preço do combustível, não sei o quê. Vamos começar a dar os dados. Aí a turma vai sair pela tangente, vai vir com rótulo. Você é extrema-direita, bolsonarista, blá, blá, blá. É o que nossos amigos pipérnicos fazem. Né? E aí depois eles puxam a cartada do mimimi. Que assim, o presidente chamou um jornalista de cara de bunda. E esse jornalista disse que o presidente não é um ser humano. Calma lá, calma. O que é pior? É ter cara de bunda ou não ser ser humano? Você tá falando aqui do Piperno, ele mesmo fez o corte, né? Ele gostou. Ele gostou. O Superman falou que hoje ele vai resolver essa... Vai resolver, pessoalmente. Não é porque eu encontro o Piperno antes do Consta, então eu debato com ele na opinião. E a gente vai esclarecer. Ele dá uma maciada, ele prepara, sabe? Ele preparar o vídeo. Os caras têm preparada no terreno. Sacanagem. Deixa você me falar, vai lá. Eu ia te perguntar o seguinte, você viu, você comentou aí do Boletim Focus, 7ª revisão para cima, eu falei agora há pouco do IBCBR, que é uma prévia do PIB, que veio 3 vezes maior que o mercado, mas me chamou a atenção a agência Lupa no final de semana, que pegaram, o Bolsonaro falou em ordem de grandeza, eu entendi, falou assim, a inflação argentina por mês é quase a nossa por ano, dos últimos 12 meses. Mais ou menos era assim, a Argentina é 7 por mês, nós estamos em 10 no ano. Aí a agência Lupa falou, não, o Brasil tá 35% acima, só que eles estão fazendo uma comparação de uma inflação mensal com outra anual. Eu achei muito feio isso, eu tô mandando aqui o tweet pra Isa agora, pra ela já colocar na tela, se puder.
Isso foi um negócio que, assim, para quem é economista, parece que... O que aconteceu, Sami? Eu leio já desonestidade intelectual. Né? Eles foram se defender, tamanha repercussão. O Eduardo Bolsonaro divulgou, eu tinha divulgado já, muita gente divulgou esse tweet da Lupa, né? Pegou muito mal. Aí agora eles estão dizendo assim, não, eles estão rebatendo o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que fez a comparação. E como você mesmo disse, ele estava dizendo ali ordem de grandeza. Sim, não é ordem uma coisa... de grandeza. Vai catar o pelo em ovo, é o que eu digo. Eu acho turma cata pelo em ovo, quando não encontra pelo, desenha. E aí pega mal. Porque, de novo, né? O grave da situação é isso, né? Vamos até esquecer a questão de narrativas ou da Lupa, que enfim, eu não levo a sério essas agências de checagem, que para mim é tudo extensão das redações da própria velha imprensa, que é tudo canhota. Agora, o cara desprezar, o cara ignorar o fato de que a Argentina vai bater talvez 100% de inflação esse ano, porque ele quer fingir que a Argentina não existe, porque a existência da Argentina afunda de uma vez só todas as narrativas falaciosas dessa mídia, né? Não, porque eles diziam que a Argentina tinha um presidente durante a pandemia, que o cara seguia a ciência, que inveja, né, de um país que segue a ciência. Então, eles ficaram todos em polvorosa quando o presidente lulista foi eleito. O cara fez o L do Lula apoiando o Lula. O Lula apoia até hoje o governo Kirchner e Fernandes. Então não dá para dissociar, não dá para fingir agora que não existe. E aí vem a turminha tucano-petista falando assim, não, o problema na Argentina é complexo. O problema no Brasil também é complexo. Tem centrão, tem um monte de jogo de interesse, tem supremo ativista. Agora, a gente olha na margem, na segunda derivada. E o que está acontecendo na margem nos últimos 3 anos na Argentina é o caos. A Argentina está flertando com a Venezuela sem passar pelo purgatório. O negócio está sendo muito rápido. Então, assim, isso é obra da esquerda lulista no poder. Não dá para negar, os caras levaram todo o manual a sério, a cartilha toda do Lula. Congelaram preços, proibiram exportação de carne, gastaram como se não houvesse amanhã. É pura demagogia, tá aí, ó, tá aí. Não vem dizer que depois está rebatendo o Bolsonaro, porque não é o que está escrito no tweet. Não é o que está escrito no tweet. Está comparando a inflação e dizendo com todas as letras que a brasileira é maior do que a Argentina, comparando mensal com anual. Isso é coisa de picareta. Isso é coisa de picareta. Vai lá, Emilito. Costa, e fala, você estava falando do ex-presidente, também teve uma live dele, do Lula, com o Janones, né? Simultaneamente, a gente também teve uma diferença aí de público, um pouco grotesca, talvez. O que você chegou a ver? Qual foi o contexto dessa conversa entre os dois? Emilinho, olha só, na verdade o que a gente viu ali, eu tenho uma interpretação do que deve ter acontecido. Esse Danones estragado, ele tá vendendo gato por leve. Ele tá vendendo gato por leve. Esse cara, ele deve ter convencido o Lula de que ele é um cara que faz e acontece nas redes sociais. Está cheio de onda aí. Deve contar com a ajuda de um MBL da vida para esse tipo de coisa, o que seria cômico. Imagina o MBL já apoiando a candidatura do Lula. É uma questão de tempo, se não aconteceu ainda. E esse cara, ele deve ter falado, Lula, vem aqui que... Né, vem aqui só não, né? Show me the money, que a gente vai fazer aqui um estardalhaço na rede social. E aí deve ter cantado ali no ouvido do Lula, né? Pô, vamos fazer uma live no mesmo horário. Vamos humilhar o presida. Né? E aí deu isso aí que a gente viu, né? Não ficou bonito pro Danones, que tem comparado na linha da Lupa, né? Agência de checagem Lupa, ele compara total de visualizações depois de 7 meses com as visualizações online simultâneas, ao vivo, que estavam lá no Flow. Então o cara faz o samba do crioulo doido para tentar manter ali o carguinho que ele deve ter negociado com o Lula. Deve. Eu jamais serei leviano. Agora, o que eu sei sobre esse sujeito é que eu nunca tinha ouvido falar dele até uma entrevista na PAN, que eu perguntei apenas assim, e aí, essa questão de orçamento secreto direcionado para questões culturais regionais, o que você acha disso? Que era o tema da entrevista. E ele respondeu de forma cordial, não, isso é importante sim para o país, muitas vezes as pessoas denunciam, mas não entendem que para aquele local aquilo ali é muito importante para atrair investimentos, e acabou. Só isso, foi a única vez na vida que eu ouvi falar dele e me comuniquei com ele. Ô, Costa. Aí, eu viro depois e detono ele vendendo a alma pro diabo, né? Ele apoiando o Lula, e ele vem pra cima de mim com facas, pedras e tudo mais na mão, né? Boa. O coice e tudo, né? A ferradura, e vem falar comigo o seguinte, ó,
você arregou, a almofadinha que arregou pra mim. Quando chegou junto. Quer dizer, o cara fantasiou uma conversa que a gente teve que eu não sei de onde ele tirou isso. Então, assim, começa a apoiar o PT, no minuto seguinte já vira mentiroso. Já mente que nem sente. Isso é o destino de todo petista. Ô Consta, deixa eu te fazer uma pergunta também. Você acha que essa questão aí do Janones estar apoiando o Lula, e principalmente nas redes sociais, você acha que ele está querendo meio que virar um Carlos Bolsonaro do Lula, assim, não? Acho que tem a ver com isso. Hoje eu vi uma outra interpretação, assim, mais maquiavélica, de que ele quer ser o Lula, quer substituir o Lula à esquerda para as próximas eleições à frente, e que o MBL estaria pensando em apoiar, ou já apoia ele, querendo escantear o Freixo, essa turma da velha esquerda, que seria substituída pela nova esquerda. Então, assim, eu não sei o que há de verdade nisso. Agora, o que a gente pode concluir com um grau bem razoável de certeza e convicção é que é uma negociação extremamente oportunista. Quer dizer, o cara que dá uma guinada de 180 graus no discurso da noite pro dia, isso aí tem todo o cheiro de oportunismo, né? Então, isso é a única coisa que a gente sabe. Aí volta pro começo do bate-papo nosso. Né? Eu falando que o presidente Bolsonaro tem como característica que o diferencia dessa turma a genuinidade. Quer dizer, a gente tá vendo de um lado gente que fala Lula não! Aliás, está circulando um vídeo hoje, o cara falando que o Chico Buarque, o PT, que esse pessoal não tem povo, que a esquerda petista não tem povo perto deles. E agora o cara tá do lado dessa turma. Então, assim, é o Alckmin ao lado do Lula. Né? O Alckmin falava que o Lula quer voltar à cena do crime. Agora tá lá como vice da chapa. Então não é assim, você também já criticou mais o governo Bolsonaro e hoje não critica tanto. Porra, eu expliquei o que mudou, por que mudou. Sim. Que eu vi que estava fazendo um papel meio de massa de manobra ali, instrumento, né, útil dessa turma que se dizia liberal e hoje todo mundo se mostrou canhoteiro, né, e oportunista, acima de tudo. Então, tem uma explicação. Aquela reunião fatídica que veio à tona porque o Moro pediu, ali aquilo me surpreendeu. Falei, pô, ali era porta fechada, o cara tá falando de verdade, em defender liberdade. São coisas que me chamaram a atenção. Eu fui montando o quebra-cabeça. Eu não sou obrigado a manter toda a minha opinião enrijecida. Claro. Agora, não é assim, Bolsonaro quer voltar à cena do crime. Vice do Bolsonaro. Pô, isso não tem explicação. Isso não tem explicação racional. Ô, Consta, ele dá aula, né, meu? O cara dá uma destrinchada muito boa. Sabe que a gente vai ter que te liberar daqui a pouco, mas tem uma breaking news aí que eu tava vendo no Twitter. Eu sigo uma turma da Fox que o Superman me passou, uns jornalistas da Fox que ele adora. Você não gosta dos caras da Fox? Todos. Como chama o cara que entrevistou o Bolsonaro? Tucker Carlson. Tucker Carlson. Enfim, eles estão falando dessa história do Trump, da FBI, tá aí quente aí. Eu sei que a gente está com pouco tempo, você consegue dar uma trinchada rápida pra gente? Muito rápida, Zuckerman. Está muito quente esse assunto aqui. O fato é o seguinte, todo presidente quando sai da Casa Branca leva umas caixas de documentos, de carta que ele ganhou, pessoal, de coisas que ele pode levar. O Trump alega que ele tirou a classificação de top secret, né, de segredo de Estado, de alguns documentos que ele levou. E tem lá umas 19, 20 caixas que ele levou para casa dele, lá para o Mar-a-Lago, que eu já estive lá, inclusive, aqui em West Palm Beach. E aí vem uma decisão assinada por uma juíza aqui na Flórida, permitindo busca e apreensão, com base em documentos que ele teria levado, que ele não deveria ter levado, não poderia ter levado, que são classificados como top secrets. Essa autorização veio de uma juíza que não foi sempre juíza nos últimos 10, 15 anos. Ela deu uma paradinha nesse cargo de espírito público para atender funcionários do Jeffrey Epstein, aquele pedófilo da ilha, que o Lolita, que a família Clinton teria muitos laços e tudo, né? E essa juíza autorizou essa busca e apreensão. Muita gente aqui preferiu adotar a postura cautelosa de falar assim, vamos esperar a decisão para ver se tem propósito. Não vamos sair dizendo que é perseguição, mas vamos manter a dúvida. Bom, saiu o documento assinado de busca e apreensão, a autorização, e o que a gente vê realmente é aquilo que eles chamam aqui de phishing, né, que é muito grave na vida jurídica, porque autoridades, né, judiciais, policiais, elas não podem fazer phishing. Não pode bater uma polícia aqui e falar assim, eu quero ver se eu encontro alguma coisa para te incriminar. Ele tem que ter um indício, ele tem que ter uma evidência, ele tem que ter alguma coisa que permita essa busca e apreensão procurando algo específico. E o que ficou muito claro com a autorização da juíza é que é um negócio aberto, elástico, vago. É assim,
Pode ser que tenha alguma coisa comprometedora nesse documento. Vambora, entra lá no Mar-a-Lago, que é uma casa gigantesca para quem já esteve lá, é um clube. Eu já tive lá, é um clube enorme. E faz uma busca e apreensão de tudo. Olha, o Trump é o cara mais escrutinado, mais investigado da história dos Estados Unidos. Ele foi demonizado 3 anos sem parar pela mídia e pelo FBI do James Comey em relação ao suposto conluio com os russos. E esse conluio, que nunca existiu, foi obra de ficção de um relatório preparado pela turma do Diretório Nacional Democrata. Quer dizer, tudo uma fraude. Então a coisa tá pegando, o FBI tá aparelhado, o IRS, que é a Receita Federal, está aparelhada, faz também cherry picking, faz phishing, vai atrás de grupos conservadores para ver se encontra algo errado. Isso é perseguição política. Isso é coisa de República das Bananas. Eita. Isso é coisa de Brasil. Exato. Isso é coisa de Brasil, que tem Xande como ministro. Isso não era coisa dos Estados Unidos. Então tá preocupante o que está acontecendo aqui. E nessa linha, Consta, queria te perguntar sobre esses consórcios de imprensa, né? Nos Estados Unidos a gente vê um alinhamento ideológico muito claro. MSNBC, ABC, CNN, eles têm uma linha editorial que segue o mesmo padrão. E aqui no Brasil não é diferente. É engraçado, né? Você analisa o fenômeno, ele se coloca de maneira idêntica. Eu vejo o pessoal aplaudindo essas atitudes arbitrárias contra o Trump, e aqui no Brasil eu vejo uma escalada de tensão ou tentativa de criar uma tensão artificial, que eu estava falando antes no programa. Eles estão voltando com essa tese de episódios neonazistas. Temos que tomar cuidado com... Mônica Bergamo na Folha hoje. Exato. Chamando a atenção que está tendo mais casos antissemitas neonazistas no Brasil do Bolsonaro. E eu acho isso um absurdo, porque é aquela linha de viés esquerdista bem manipulativo, porque ela sugere, né? Ela coloca de maneira... Olha, o que será que está acontecendo? Será que é o discurso de ódio promovido pelo Bolsonaro? Quer dizer, onde que você acha que eles vão encontrar o limite? Quer dizer, ou eles não tem estão limite? Desesperados, eles não têm limite ético. Isso é um jogo sujo, é um jogo pesado. Essa insinuação, né, que eles fazem é para demonizar o candidato e todos os seus apoiadores. Veja que um ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, aquele que de vez em quando votava sozinho e certo, como votou no inquérito do fim do mundo, assim chamado por ele disse que no segundo turno votaria no Bolsonaro contra Lula. Pronto, bastou para no dia seguinte, aquela coluna de fofoca lá do Lauro Jardim no Globo, soltasse lá que um especialista, amigo, disse, ele nunca teve muito apreço pela democracia. Se você vai votar no Bolsonaro, você não é gente, como disse o Chico Sá. E o Bolsonaro respondeu, né? Não, é Power Ranger. É ironia. Porque assim, isso é feio. E Marco, sem tirar nem pôr, igual a imprensa aqui fez. Aliás, já que você mencionou a Fox também aí antes, olha só, aqui tem a turma canhota toda. Washington Post, CNN, MSNBC, CBS, todo mundo canhoteiro. E tem a Fox News, que tem mais democrata na Fox News do que qualquer emissora dessas tem de republicano ou conservador, porque não tem nenhum. Aí pega o Brasil, é igual. Você pega Globo, Folha, Estadão, essas emissoras todas, tudo só tem canhota, só tem hegemonia de canhoteiro. Sim. Não tem um Constantino lá, não tem um. Já a Jovem Pan tem um monte de esquerdista. Exato. Tá aí, o próprio Rica Perrone fez essa análise no programa dele, na entrevista com o presidente. Ele fez essa análise. É isso mesmo. Então aqui tem um contraditório, que nem sempre é contraditório, é só rótulo mesmo. É só baboseira. Mas aqui tem a canhota. Agora, e nos outros canais aí? Não tem nenhum Constantino para dar um contraponto à narrativa da Mônica Bergamo, do Lauro Jardim e companhia. Então, de novo, né? É óbvio que é desigual. E aí eles falam nos Estados Unidos que a Fox News é enviesada. Quando falam Fox News, eles falam, esse é o canal dos republicanos. Como se a CNN não fosse a extensão do Partido Democrata. Quer dizer, é um negócio bizarro, o grau de inversão. Mas é isso que a gente vê. Boa, Consta. Você vê que a gente faz uma pergunta, ele dá uma aula. Sim, exatamente. Explica tudo o que está acontecendo. Obrigado, tá, cara? Aliás, o Constantino é um cara legal no off. Sim. Quando você conhece legal. Com ele aqui, vamos almoçar na Dirce, a turma tira bastante foto com ele. Sigam lá o @Rodrigo Constantino, 1976, 1976 no Twitter. É o R Constantino pra você lacrar, mitar, brigar. Aí, que ele vai pra cima deles. Obrigado, Consta. Boa semana pra você, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu, Consta.